Olá, estudante do segundo semestre da terceira etapa da EJA. Seja bem-vindo à nossa aula de Biologia número 5, onde agora no módulo 1, unidade 2, estamos estudando anatomia humana. E nesta aula vamos adentrar aí em mais sistemas, literalmente ir a fundo no corpo humano, buscando agora conhecimento sobre sistema cardiovascular. Que sistema é esse? Qual é a sua função? Quais são os seus órgãos e estruturas componentes? Você já sabe? Provavelmente deve estar pensando aí no órgão principal, que é o coração. Então, o sistema circulatório, também chamado de sistema cardiovascular, tem a função de bombear o sangue, tudo que ele contém, através de vasos sanguíneos por todo o corpo. Então, o que seria esse conteúdo dos vasos sanguíneos? É o sangue. E o sangue carrega glóbulos vermelhos, as células sanguíneas, as hemácias, carrega também glóbulos brancos, carrega também nutrientes, gases, tudo aquilo que as células e os tecidos necessitam. E é bombeado por esse órgão musculoso que é o nosso coração. Então, aqui mostrando, logo esse componente, o coração, que garante esse bombeamento do sangue. Você pode observar aí pela imagem que o coração, ele é formado por 4 cavidades. Vou indicá-las aqui rapidamente. Olha só, temos 2 átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, Então, o sangue chega ao coração pelos átrios e deixa o coração bombeado aí, saindo dos ventrículos. Outro componente do sistema cardiovascular são os vasos sanguíneos, e nós vamos poder dividi-los, classificá-los em 3 grupos. Nós temos as veias, as artérias e os capilares. Então, pelas veias circula o sangue que é rico em gás carbônico, e pelas artérias circula o sangue que é rico em gás oxigênio. Lembrando que essa troca gasosa ocorre nos pulmões, e nós vamos estudar isso quando estivermos vendo sobre sistema respiratório. E as veias e as artérias se ramificam em vasos cada vez mais estreitos, que nós vamos chamar de vasos capilares, ou simplesmente os capilares, que alcançam até as menores partes do nosso corpo, tá? Então, os vasos sanguíneos chegam até a ponta de cada dedo, seja da mão, seja do pé, seja em quaisquer órgãos. Então, existem essas ramificações, levando o sangue até todas as partes do corpo. E nós podemos dizer que a circulação sanguínea ela ocorre por 2 caminhos, e nós chamamos essas circulações de sistêmica e pulmonar. Pela imagem você consegue perceber aqui que o sangue, ora ele é bombeado do coração para o corpo, retornando ao coração, e do coração para os pulmões. Tá? Então, por que esse movimento ocorre? Como eu disse, são nos pulmões que ocorrem as trocas gasosas, ou seja, o gás oxigênio passa para o sangue e nós devolvemos gás carbônico para o ar que está nos nossos pulmões. Quando a gente expira, então colocamos para fora esse gás carbônico, quando inspiramos, trazendo para dentro aí dos pulmões o ar com bastante oxigênio, e esse oxigênio ali, a partir dos alvéolos pulmonares, passa para o nosso sangue e vai circular juntamente aí, sendo bombeado com os diferentes nutrientes para todos os tecidos. Então, as células utilizam esse oxigênio no nosso metabolismo, no metabolismo celular, produzem gás carbônico, devolvem para esse sangue, e ele vai levar até o coração, ou melhor, até os pulmões novamente, para que ocorram essas trocas gasosas. E agora, sistema respiratório. Eu imagino que você tenha percebido que existe aí uma correlação, funções aí que são interdependentes entre os sistemas cardiovascular
e respiratório, né? Pois o sistema cardiovascular bombeia o sangue, tudo que está contido nele pelo corpo, e uma das coisas são esses gases respiratórios, né? Temos aí o gás oxigênio e o gás carbônico. De modo geral, qual a função do sistema respiratório, né? Garantir a captura do oxigênio por meio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico para o meio externo. Quais são os órgãos e estruturas que compõem esse sistema? Pela imagem aqui você já vê, né, dois dos principais órgãos que estão aí na caixa torácica, sendo protegidos por ossos, como por exemplo as costelas, a coluna vertebral, né, que nós já vimos quando estudamos sobre sistema esquelético. Então, os órgãos do sistema respiratório estão aqui na imagem, tá? Então, temos no nariz as aberturas que são as narinas. Logo adentro ali temos a cavidade nasal. Então, o ar, ele entra pelas narinas, ele é filtrado, né, pelos pelos que nós temos ali, e também ele é aquecido e umedecido, passando então ali pela cavidade nasal, depois passando pela faringe, que faz parte do sistema digestório. A faringe pode dar seguimento ali no esôfago ou na laringe. A laringe continua o sistema respiratório. Existe uma estrutura que separa, né, o sistema respiratório do digestório, que é a epiglote, né? E ela abre ou fecha dependendo aí do que estamos fazendo. Se estamos deglutindo, né, ela se fecha para que não entre comida nas vias aéreas, né? Então, se entrar ali qualquer líquido ou qualquer sólido que estamos engolindo, isso pode causar um engasgo, né? Então, essa estrutura protege e evita isso de acontecer. Depois que o ar penetra ali pela laringe, vai passar por esse tubo cartilaginoso que é a traqueia, e a traqueia, ela se bifurca. Perceba, dá para perceber aqui bem levemente, né, que parece uma árvore invertida, né? Então, muitas pessoas chamam isso aqui de árvore respiratória, né? Parece aí um tronco de cabeça para baixo, com os galhos todos ramificados. Essa ramificação inicial são os brônquios. Os brônquios se ramificam em canais cada vez mais estreitos, os bronquíolos. E esses bronquíolos vão se ramificando até chegar na sua última porção, onde existem os alvéolos pulmonares, que vai ser o local onde ocorre por difusão as trocas gasosas. O oxigênio vai para o sangue, então se difunde para o sangue, e o gás carbônico faz então um movimento contrário, tá? Então imagine os pulmões não como órgãos ocos, mas como mais parecidos como uma esponja, né? Então, que vai absorver ou liberar estes gases. Então, né, a gente vai falar aqui agora um pouco, já falei, né, até um pouco desse funcionamento do sistema respiratório, né? Então, nós precisamos colocar o ar para dentro dos pulmões. Aqui no GIF animado, você pode perceber, né, que o ar entra e se espalha pelas diversas ramificações, levando esse ar rico em oxigênio e trazendo de volta o ar rico em gás carbônico. E como eu disse, é lá nos alvéolos pulmonares que ocorrem as trocas gasosas. O gás O2, que é o oxigênio, vai para o sangue, representado aqui em azul, tá? E o gás carbônico sai do sangue para os alvéolos pulmonares, fazendo então esse caminho inverso. Isso depende dos processos de inspiração e expiração. O que seria a inspiração? É quando ocorre a contração de um músculo, que eu já citei, que é o diafragma, tá? É um músculo que divide ali a cavidade torácica da abdominal. Além desse, tem os músculos que formam ali, estão juntos, né, com as costelas, chamados de intercostais. Eles se contraem e fazendo com que haja uma expansão da caixa torácica, e isso diminui a pressão no interior, e assim o ar entra para os pulmões. E o movimento contrário, que seria a expiração, ocorre quando os músculos torácicos relaxam, e assim
como o diafragma também, levando à redução da caixa torácica. Isso aumenta a pressão interna, o que empurra, expulsa o ar de nossos pulmões. Para a gente fechar esse assunto, vamos fazer aqui algumas atividades. Esse primeiro exercício envolvendo um destes sistemas que a gente acabou de estudar. Vamos lá. Uma pessoa acometida pela gripe suína teve o quadro clínico agravado por uma pneumonia viral, que levou à inflamação pulmonar, com acúmulo de líquido e decorrente obstrução nas unidades funcionais dos pulmões. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que ficou prejudicado o acesso do oxigênio ao ou às o quê? Quais estruturas? Letra A, laringe e faringe. Letra B, traqueia e alvéolos. Letra C, faringe e bronquíolos. Letra D, bronquíolos e alvéolos. Ou letra E, brônquios e a traqueia, né? Aqui falou no enunciado sobre acúmulo de líquido decorrente da obstrução nas unidades funcionais dos pulmões. O que são essas unidades funcionais, né? Tudo que está para dentro ali dos pulmões. E levou aqui também, está mencionando uma inflamação pulmonar, né? Então, qual que é a unidade funcional principal dos pulmões? É onde ocorrem as trocas gasosas, aquelas estruturas mais internas. Então, se a gente levar isso em consideração, qual que é a resposta correta para essa questão? Nós temos, então, aqui o gabarito, lá vai, imagino que você já tenha escolhido a resposta para essa questão. É a letra D. Estamos falando aqui de bronquíolos e alvéolos. Prontinho, fechamos então com uma questão sobre o sistema respiratório e a gente se vê numa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!